Bom dia, pessoal, tudo bem? Galerinha, a gente continua falando sobre arte e a influência dessa arte no nosso cotidiano, na construção desse nosso cotidiano, na construção social, independente das épocas, tá bom? Para isso a gente vai da página 74 a 87 da apostila de vocês e a gente vai falar, por exemplo, sobre a arquitetura moderna. Essa arquitetura moderna, ela tem vários elementos diferentes dos elementos antigos, de vários estilos antigos que a gente já estudou, tá bom? Então, esses elementos que estão nessa arquitetura moderna, elas vão se encontrar e elas vão estar presentes independentemente se elas vão acontecer na Europa, se elas vão acontecer na América ou na Ásia. Elas são um símbolo de que a arquitetura está se modificando, que ela se modificou, aliás, junto com a expressão e a expressividade da sociedade dessa nova evolução atual, tá? Então a gente tem exemplos como panos de vidro, concreto armado, brise soleil, a gente tem as treliças, a gente tem cobogó, planta livre, fachada livre, janela em fita, enfim, são elementos aí da arquitetura que vão trazer novas funções e novas visões para edificações diferente daquilo que a gente tinha visto até então em outros estilos artísticos e estilos de vida social. Exemplo. O que eu estou dizendo é que a arquitetura moderna, ela, assim como em outros estilos artísticos, ela dá influência, ela dá visão ali, ela dá abertura para que a arquitetura, para que as edificações, elas não sejam simplesmente um lugar para compor ali um espaço humano, mas elas têm também um senso de expressão humana na sua arquitetura, tá certo? Elas sejam também uma forma de expressão artística através do ser humano se manifestando ali, nas suas edificações construídas ao longo desses movimentos artísticos dessa arquitetura moderna, tá certo? Então a gente passa aí pelas páginas 74, 75, com vários exemplos que vocês podem ver na apostila de vocês. Lembrando, principalmente quando a gente fala de treliças, que a gente tem uma grande influência aí da Revolução Industrial, que foi o uso mais do que corriqueiro aí do ferro para essas construções. E aí a gente chega nessa arquitetura moderna no Brasil, tá? Não tem como a gente dizer que a arquitetura moderna no Brasil ela não teve uma influência máxima com um carinha que a gente já falou algumas vezes, que foi o Oscar Niemeyer. Então a gente sabe que esse cara foi o máximo do máximo desse pensamento moderno para a construção na sociedade brasileira e na história da construção brasileira, tá? Lembrando que ele foi o carinha que idealizou ali Brasília e o Planalto Central. Então ele fez ponto a ponto tudo que ele imaginou, tudo que ele idealizou de uma forma extremamente diferente e moderna para aquela época. A gente passa pela página 78, 79, falando de alguns nomes muito importantes dessa arquitetura moderna, até chegar no Oscar Niemeyer, como eu já falei para vocês, é um cara que eu mais curto de todos esses caras da arquitetura moderna. Era um cara extremamente avançado para aquele momento, extremamente visionário para aquele momento. Né? Então ele sempre pensava à frente do seu tempo. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre uma das pessoas mais importantes para a história da arquitetura de São Paulo, que é a Lina Bobardi. Ela é uma arquiteta muito renomada e ela é responsável pela construção do MASP, tá? Sabe aquele edifício que tem no MASP, que é uma caixa retangular gigantesca e que ela está presa por 4 coluninhas e que tem muitas manifestações que acontecem, que as pessoas marcam de se encontrar ali no vão livre do MASP? Então, é desse edifício que eu estou falando. E essa pessoa foi e construiu, pensou, idealizou essa construção lá atrás. Ela era uma italiana que gostava muito de pensar em várias propostas, aí, resoluções modernas para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil, que foi o que ela fez. Aí a gente vai ter, na página 82... que eu vou pedir para vocês fazerem a página 82 no questionário avaliativo. É uma pequena pesquisinha, tá? Para vocês fazerem aí. Essa pesquisa ela tem a ver com o que você vai ver aí em edifícios que fazem parte da nossa arquitetura moderna em São Paulo, tá? Então, na plataforma aí no questionário avaliativo, eu vou pedir para vocês um único edifício na cidade de São Paulo que tem alguma dessas características. Não vale o MASP, tá bom? Não vale passar a perna não. O MASP eu já falei aqui, então não vale o MASP. E não só eu falei, como ele já está na apostila de vocês. Então pesquisem aí que tem vários outros edifícios construídos aí na cidade de São Paulo que tem algumas dessas características. Que características, professor? Características esses dessas páginas aqui, minha gente. Ó, páginas 74 a
77. Falando de novo, pilotes, brise-soleil, concreto armado, panos de vidro, né? Alguns desses elementos aqui que vocês vão dar uma olhadinha com mais atenção, e aí vocês vão ver se tem algum edifício aí na cidade de São Paulo que tem um desses elementos artísticos aí que representam essa arquitetura moderna, tá bom? Tem vários, tá? Então não adianta vocês ficarem só pensando no que está disposto aqui na apostila. Passando adiante, a gente chega num outro título, que é a Arte e Arquitetura, e aí vem o questionamento para vocês. Arte e arquitetura, elas estão ligadas? Elas podem ser a mesma coisa? Vamos dizer que sim? Porque assim, uma coisa é você construir uma caixa, né, de concreto e dizer que aquele edifício está pronto. Outra coisa é você pensar em algo extremamente sutil, bem armado, bem avaliado, que represente uma sociedade atual, que represente pensamentos inovadores, represente, por exemplo, aquela sociedade daquele momento e trazer a expressão disso tudo na representação de um edifício, por exemplo. Então, existe uma grande diferença entre você construir simplesmente uma caixa, né, de concreto e você construir algo que seja mais amplo, mais representativo para aquela sociedade, para as ideias e para os pensamentos daquela sociedade. Então, nesse ponto, eu posso dizer que a arte está associada, sim, à arquitetura, tá certo? E dá para dizer que isso também acontece ao longo de todos os estilos artísticos que a gente estudou ao longo da história da arte, né? Outra coisa que a gente pode dizer que faz parte dessa formatação aí da arte dentro de construções são as instalações artísticas. Então, quando eu crio uma instalação artística, como se fosse uma produção artística, ou seja, várias obras que têm o auxílio, elas não estão ali expostas simplesmente como se fossem uma exposição comum qualquer. Elas fazem parte de um ambiente, e dentro desse ambiente ela vai usar a sua interação ali para que aquela obra aconteça. Então isso eu vou chamar de instalação artística, tá? Ela não é simplesmente uma exposição paradinha ali. Ela precisa dos recursos ali que contemplam as pessoas interagirem ali entre elas naquele movimento onde aquelas obras estão acontecendo. Isso eu vou chamar de instalação artística. Eu vou ter ali algumas páginas para vocês responderem. Então vocês vão responder as páginas 84, 85 e 86 da apostila de vocês. Não precisa fazer a página 87. E relembrando, eu preciso que vocês respondam essa pesquisa da página 82 no questionário avaliativo da plataforma, tá bom? Galerinha, lembrando que a gente está quase chegando já no finalzinho do segundo bimestre. Em breve a gente vai fechar aí as médias de vocês, o segundo bimestre. Então não deixem de participar dessas atividades, de entregar o que está sendo pedido para vocês. E outra coisa, quem não conseguir falar comigo nos nossos plantões, que acontecem todas as terças-feiras, pode falar comigo através do WhatsApp, tá bom? Meu WhatsApp está ali na plataforma, vocês podem pegar o número por ali e me adicionar. E vocês podem falar comigo de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã, tá bom? Então, caso eu não consiga responder para vocês nesse momento, nesses horários, nesses dias, eu respondo assim que possível no horário e no dia seguinte, tá bom? Bons estudos, boa semana e abração para todo mundo. Tchau, tchau.